Então, bom dia. Hoje aqui nós estamos na reunião de nefrologia, Hospital de Base, São José do Rio Preto. E hoje nós temos o prazer de receber o Dr. Marcos Bastos e tem uma pessoa que vai fazer a apresentação do Dr. Marcos e a gente começa a reunião dele. Eu entrei na residência esse ano aqui, então me dei a honra de apresentar esse velho amigo, professor Marcos Bastos, velho conhecido dos nossos tempos de Rio de Janeiro, grande meia Ué, esquerda acima de tudo, toque sutil, né? Mas deixou o futebol para ser professor titular de medicina interna, nefrologia, e abrir novos caminhos agora com a ultrassonografia point of care. O professor Marcos, ele foi um pioneiro, aí estava conversando com o doutor Horácio, mas teve o privilégio, que eu considero sempre um privilégio, ter trabalhado com grandes nomes da nefrologia, como foi a professora Priscila Kincaid Smith na Austrália, ficou lá 3 anos, e abriu um novo caminho também aqui no Brasil quando retornou. Marcos, é um prazer rever você. Fazia tempo que eu não ouvia, mas a gente acompanha aí a sua jornada bem-sucedida, tanto na SBN quanto em Juiz de Fora. Eu tenho uma pergunta. Aquele urologista que jogava futebol mal pra caramba, você vê-lo, consegue vê-lo então, frequentemente? é o Newton, né? Ele sempre pergunta por Isso. você, entendeu? Pois E é. eu dou aula na faculdade, que ele é um dos donos, inclusive, atualmente, né? Eu aposentei na universidade e estou lá na Suprema, que é a faculdade que ele é dono aqui de Juiz de Fora, entendeu? Ah, tinha um apelido que Ele eu não sempre posso pergunta por falar você. aqui. Tinha um apelido que eu não posso falar aqui, mas É, era péssimo jogador, né? eu conheço a apelido. Tá bom, então é um prazer revê-lo e fica com a palavra. Obrigado, Mário. Então, se você quiser compartilhar a tela. Isso, já apareceu, acho que é só o modo apresentação que precisa colocar. Certo? Não, é modo apresentação, acho que você precisa colocar aí. E está numa apresentação aqui. É, Tela cheia, acho que tem que colocar aí. Doutor, o senhor está compartilhando o PowerPoint. O senhor tem que compartilhar a apresentação. Então, já compartilhei a apresentação. Tem tela cheia, vê se entrou. Ainda não. Entrou? Não. Hum. Aí passa um slide. Passa só um slide, só para a gente ver que está aparecendo. Isso, tá, pronto. Tô? Tá certo. Pode começar? Pode começar. Bem, bom dia a todos e a todas. Eu queria inicialmente agradecer ao convite do Mário, da Maria Alice, para participar dessa atividade com vocês e para falar de um tema que me fascina atualmente, que é a ultrassonografia point of care. Eu escolhi esse tema, a avaliação da dispneia, para nós termos a oportunidade de conversar com vocês como utilizar a ultrassonografia pulmonar na avaliação do nosso paciente com doença renal e os benefícios que essa avaliação nos traz no sentido de melhorar a acurácia da avaliação dos nossos pacientes. Eu queria iniciar dizendo que a nossa aula é sobre exame físico, não é uma aula sobre ultrassonografia. Bem, nós aprendemos que nós temos 4 pilares do exame físico. Nós temos a inspeção, a palpação, a percussão e a ausculta. Mas se nós pararmos para pensar, a inspeção ela pode ser de 2 tipos. Ela pode ser direta
quando nós observamos, por exemplo, uma alteração na pele ou uma massa, por exemplo, no pescoço de um paciente, e ela pode ser indireta, quando a gente utiliza, por exemplo, a luz ao fazer uma otoscopia do nosso paciente. Ou, alternativamente, utilizando o som, no caso, o ultrassom, para olhar sobre a pele dos pacientes. Essa inspeção indireta com ultrassom nós chamamos de insonação. E a insonação, ou ultrassonografia point of care, ela, na verdade, são 3 atividades que acontecem ao mesmo tempo no momento da consulta médica, que é a insonação, que é obter a imagem do seu paciente no momento do exame físico, a interpretação desse achado obtido com a insonação e a integração desse novo dado clínico com a história e o exame físico tradicionalmente obtido. E o que seria a dispneia? É uma experiência subjetiva de desconforto respiratório que consiste em sensações qualitativamente distintas que variam em intensidade. A experiência deriva da interação entre múltiplos fatores fisiológicos, psicológicos, sociais e ambientais e pode induzir respostas fisiológicas e comportamentais secundários. Essa definição da American Thorax Society. E aqui eu listei causas de dispneia, que, como pode ser visto, elas podem ser de origem pulmonar e vias aéreas, cardíacas, neuromuscular, metabólicas e outras. E como pode ser visto, né, nessas várias causas, múltiplas dessas podem estar presentes em nossos pacientes. Mas, se nós não conseguirmos lembrar de todas essas possíveis causas, que pelo menos a gente pense em 5 delas, que é o que a gente vai abordar aqui. Por exemplo, pneumotórax como causa de dispneia, o edema pulmonar, o derrame pleural, a pneumonia e a embolia pulmonar. Eu chamo isso das 5 causas com letra P de dispneia que mais frequentemente nós observamos em nossos pacientes. E por que utilizar, então, a ultrassonografia point of care? Primeiro, que é uma propedêutica não invasiva, alta portabilidade. Hoje nós temos já máquinas de ultrassom que cabem nas nossas mãos e a imagem é gerada em tablets ou nos nossos smartphones. É muito interessante que ela permite múltiplos planos de estudo. Aliás, a ultrassonografia é o único método de imagem dinâmico. Os demais são métodos estáticos. Também pode utilizar o modo Doppler para estudar estruturas em movimento, como hemácias no interior dos vasos ou tecido cardíaco. Muito importante para guiar procedimentos invasivos e torná-los mais seguros. E fundamental, não utiliza radiação ionizante, o que significa dizer que nós podemos utilizar mais de uma vez no dia, todos os dias, pode ter utilizado em crianças e pode ser utilizados em mulheres grávidas. E aqui eu listei 5 dos ultrassons ultraportáteis que a gente utiliza mais no nosso dia a dia, de melhor qualidade. Aqui o Butterfly, o Vizscan da GE, o Clarius, que é um canadense, o Lumify da Philips, e o Cosmos. E esses aparelhos, interessante, é que cada dia que passa, a indústria da imagem tem incorporado mais recursos de inteligência artificial nesse dispositivo, o que vem tornando cada dia mais o diagnóstico mais preciso e mais rápido, o que então facilita, né, a incorporação desses novos conhecimentos na avaliação dos nossos pacientes. E 2 objetivos importantes quando a gente utiliza a ultrassonografia point of care, ou seja, à beira do leito, é para diagnóstico da possível causa daquele sinal ou sintoma do nosso paciente, mas também para diminuir as possibilidades diagnósticas. E nesse trabalho, publicado em 2015, né, sobre dispneia indiferenciada, vocês podem observar, né, foi feita uma avaliação da razão de verossimilhança com 3 tipos de abordagens, com a clínica, e uma razão de verossimilhança em torno de 8,6 a positiva, a negativa de 0,2. E é só para lembrar, né, que um teste ou um sinal, um exame, apresenta uma boa razão de verossimilhança quando a pontuação é 10 ou acima de 10.
A avaliação clínica baseada no estetoscópio foi de 8,6 a positiva, a negativa de 0,2. O raio-x 3,9 positiva e a negativa 0,4, ou seja, né, bem abaixo do desejável. E a utilização da ultrassonografia, a razão de verossimilhança foi de 14, positiva, e a negativa de 0,1. Mas olha só que interessante, quando a gente estende o exame físico tradicional, acrescentando a ultrassonografia, essa razão de verossimilhança positiva foi para 37,5 e a negativa praticamente próximo de zero. Se a gente para pensar, a gente tem poucas avaliações no nosso dia a dia que cheguem em pontuações iguais a essa. E como que a gente pode fazer essa avaliação, então, de dispneia no nosso paciente? Na verdade, a gente vai ter que, idealmente, fazer uma avaliação multiorgânica, com a utilização da ultrassonografia de pulmão, eventualmente complementada pela ultrassonografia de coração, veia cava inferior e veias dos membros inferiores, principalmente a veia femoral comum, femoral e a veia poplítea. Antes da gente entrar diretamente na avaliação dessas diferentes patologias, uma ligeira pitadinha de física da ultrassonografia. Bem, o ultrassom, ele é a emissão de ondas sonoras que penetram no nosso organismo e trafega através de diferentes tecidos. E durante esse trajeto do som, né, tecidos que apresentam velocidade do som, ou uma impedância acústica, que é a resistência que o tecido oferece à passagem do som, quando são semelhantes, o som facilmente passa através desses tecidos, no caso aqui do fígado, posterior ao fígado do rim, e a gente tem então a imagem projetada, né, do fígado e a imagem do rim. Por outro lado, quando nós temos tecidos com impedância acústica e velocidade de som diferentes, como, por exemplo, quando o som trafega da pele até o pulmão, né, em que a velocidade do som na pele, no músculo, até chegar na pleura parietal, que é essa linhazinha preta que eu estou identificando, a velocidade aqui é semelhante e o som vai passando de um tecido para o outro muito bem. Quando chega na linha pleural, abaixo do pulmão, eu tenho o ar. E o ar apresenta uma impedância acústica e velocidade de som completamente diferentes desses tecidos. Consequentemente, vai se gerar a sonda reflete de volta para a sonda e vai se gerar, então, artefatos. Ou seja, da pele até a linha pleural são imagens verdadeiras, mas da pleura para baixo, devido a essa grande diferença de velocidade do som e da impedância acústica, gera-se artefato. Tudo isso que eu vou ver posterior à linha pleural não são imagens verdadeiras, são imagens artefatuais. A mesma coisa acontece quando a gente insona, por exemplo, músculo e osso. Novamente, a velocidade do som na pele, subcutâneo e músculo são muito próximas, mas quando chega no osso, a diferença, né, ou a impedância acústica e a velocidade do som no osso é completamente diferente, muito superior dos tecidos em volta do osso. E a consequência, então, é gerar uma sombra acústica. De maneiras que, quando a gente faz a ultrassonografia, a gente está sempre fugindo desses dois grandes inimigos do ultrassom. O osso, porque o osso gera sombra acústica posterior, ou seja, posterior ao osso eu não consigo ver absolutamente nada, e o ar, aqui é uma alça intestinal com ar, vocês vejam que a gente também não consegue observar nenhuma estrutura onde existe ar. Então, a gente está sempre fugindo do osso e do ar. Bem, e a ultrassonografia pulmonar, em particular, ela deve-se ao Dr. Daniel Lichtenstein, que é um intensivista francês que conseguiu interpretar todos os artefatos que são gerados quando a gente realiza a ultrassonografia pulmonar e correlacionado com as diferentes doenças. E ele é considerado, então, hoje, o pai da ultrassonografia pulmonar. Mas é importante chamar a atenção para 4 alertas. O primeiro alerta é que a insonação pulmonar ou ultrassonografia pulmonar é toda baseada em artefato, que são imagens criadas pelo equipamento de ultrassom que não têm correlação anatômica. Também é importante chamar a atenção que a ultrassonografia do pulmão ela não é anatômica. Por exemplo, isso aqui é uma ultrassonografia de pulmão. E, como vocês podem ver, não tem nada a ver com, né, a peça anatômica do pulmão. Terceiro alerta é que a ultrassonografia pulmonar só é possível nas patologias que tocam a pleura, porque como o pulmão é cheio de ar, o ar bloqueia o som. Então,
Patologias profundas no parênquima pulmonar, a gente não consegue identificar. A gente só identifica as patologias que tocam a pleura. E, finalmente, a visualização do pulmão é sempre patológica. Aqui nós temos o fígado, nós estamos no quadrante superior direito, eu tenho o fígado, o diafragma, essa imagem anecoica, a imagem anecoica na ultrassonografia modo B ou 2D significa líquido, isso aqui é um derrame pleural. E agora eu estou vendo o pulmão do paciente. O pulmão normalmente não pode ser visto, mas por que eu estou vendo o pulmão? Porque ele está atelectasiado. Como ele está atelectasiado, não tem ar, agora eu consigo ver o pulmão. Então, visualização do pulmão na ultrassonografia é sempre patológica. Quais são as sondas que a gente normalmente utiliza para fazer ultrassonografia de pulmão? A gente pode usar a sonda linear, que é uma sonda de alta frequência, ela emite ondas sonoras com pequenos comprimentos de onda, mas, né, da pele até a pleura, a gente tem uma distância muito pequena, cerca de 1,5 centímetro. Então, eu posso usar uma sonda que me dá melhor qualidade de imagem, porque eu não preciso de muita penetração do som no organismo. Por outro lado, as sondas convexas e a sonda setorial são sondas que emitem ondas sonoras com grande comprimento de onda, ou seja, grande penetração do som no organismo, perca um pouquinho na qualidade da imagem, porque diminui a frequência. Na ultrassonografia pulmonar, nós vamos poder utilizar as 3 sondas. A gente pode dividir o exame da ultrassonografia pulmonar em quadrantes, como aqui é mostrado, numa linha imaginária para-external e linha axilar anterior, e uma outra linha mais ou menos ao nível do mamilo, e assim a gente teria uma região anterior-superior, anterior-superior. Lateralmente, entre a linha axilar anterior e a posterior, seria uma lateral superior e uma lateral inferior, e posteriormente, em quadrante superior e inferior, também definido por uma linha para vertebral e para escapular. Então, de uma maneira geral, é assim que a gente divide, né, o tórax para fazer essa avaliação e documentar as alterações observadas, fazendo isso bilateralmente. Como é, então, que a gente interpreta essa imagem da ultrassonografia pulmonar? Então, vamos aproveitar essa peça anatômica nesse corte transversal e eu vou dar um zoom para identificar aqui as estruturas com mais detalhes. Nós temos aqui, então, a pele, aqui é a gordura, eu tenho o músculo peitoral, o músculo intercostal, aqui é uma costela superior, costela inferior. Essa linha mais escura corresponde à linha pleural, que é o encontro da pleura parietal e visceral, e, naturalmente, abaixo da pleura visceral, nós temos o pulmão. E como que essa imagem aparece, então, na ultrassonografia pulmonar? Então, nós temos aqui, ó, a parte superior da imagem do ultrassom sempre corresponde à sonda em contato com a pele. Então, nós temos aqui pele subcutâneo, músculo peitoral, músculo intercostal, costela com sombra acústica posterior, e essa linha branca abaixo da costela é a pleura, é a linha pleural, que é o encontro da pleura parietal e visceral. Ultrassonograficamente, nós não temos resolução de imagem de mostrar as duas pleuras separadamente, como também não temos na tomografia. Então, elas aparecem com uma linha branca, porque as membranas refletem muito o som e elas aparecem esbranquiçadas. Então, essa aqui é a linha pleural. Abaixo da pleura, anatomicamente eu tenho pulmão, mas a ultrassonografia, toda a imagem posterior à pleura serão imagens artefatuais. E a gente vai falar sobre essas imagens em seguida. Então, como é que a gente faz essa avaliação da ultrassonográfica do pulmão? Eu aconselho vocês a fazerem 3 etapas. A primeira etapa é identificar as costelas. Em seguida, identificar a linha pleural, que é essa linha hiperecogênica abaixo da costela. E, por último, identificar o perfil ultrassonográfico pulmonar, que pode ser perfil A, perfil B e perfil C. Chamador desconhecido. Você desculpe aí, porque o telefone tocou aqui. Então, vamos lá. Retornando, a gente, então, pode avaliar o pulmão fazendo uma avaliação
superficial, mais superficial do pulmão, em que eu vou basicamente fazer uma análise mais detalhada da presença da linha pleural e se existe ou não deslizamento pleural, e o aspecto da linha pleural. E fazer uma avaliação mais aprofundada, em que eu vou tentar diferenciar se o pulmão observado é um pulmão seco, ou seja, um pulmão com ar, né? Ou então um pulmão, por exemplo, com assíndrome alveolo-intersticial, como, por exemplo, derrame, edema pulmonar. Ou então se existe derrame pleural. Então, começando aqui pela a primeira patologia, é o diagnóstico do pneumotórax. Como é que a gente faz esse diagnóstico do pneumotórax? Nesse desenho, então, é para a gente rever novamente, né, as estruturas que compõem a parede torácica. Nós temos, então, e o pulmão, nós temos, então, pele subcutâneo, músculo peitoral, intercostal, costela a costela, linha pleural, com a pleura parietal logo abaixo da costela, e a pleura visceral. E abaixo da pleura visceral nós temos o pulmão. Só lembrar que, na verdade, as duas pleuras estão em contato, mas entre elas existe uma fina camada de líquido, né, de mais ou menos 10 a 15 ml, que é justamente para facilitar o deslizamento de uma pleura sobre a outra. E quando a gente respira, é isso que acontece. A pleura desliza uma sobre a outra, como aqui mostrado. E como é que esse deslizamento aparece na ultrassonografia? Então, novamente, ó, pele, subcutâneo, músculo, costela sobreacústica, costela sobreacústica, e agora vocês estão vendo aqui a linha pleural. E veja que, à medida que o indivíduo respira, nós estamos observando, né, o que corresponde ao deslizamento da pleura visceral sobre a pleura parietal. A observação de deslizamento pleural no ponto de imagem avaliado afasta 100% dos casos de pneumotórax. Um outro achado importante é a presença das chamadas linhas B, que são essas linhas verticais que emanam da pleura visceral, elas se movimentam com a respiração e se estendem da pleura até a parte mais inferior da área de insonação do aparelho. Como elas emanam da pleura visceral, se eu consigo observar a presença de linhas B, seja elas em número normal, que é uma ou duas entre duas costelas, ou 3 ou mais, que é patológico, por exemplo, o que a gente observa no edema agudo de pulmão, isso afasta também o diagnóstico de pneumotórax. Agora, o que aconteceria se o meu paciente desenvolver um quadro de pneumotórax, ou seja, acumular ar entre as pleuras parietal e visceral? A gente já viu que o ar é um grande inimigo do ultrassom. A presença de ar entre as duas pleuras bloqueia o som, de maneiras que a gente não consegue ver nada abaixo da pleura visceral, perdão, da pleura parietal. E aí, a imagem obtida vai ser essa aqui, ó. Aqui corresponde à pele subcutânea, o músculo, costela sobreacústica, costela sobreacústica. Aí agora observe que eu agora só vejo pleura parada. Na verdade, aqui o que eu estou vendo é a pleura parietal, que eu não consigo mais ver a pleura visceral deslizando abaixo da pleura parietal, porque o ar está bloqueando o som. A ausência do deslizamento é compatível com o diagnóstico de pneumotórax, mas não é patognomônico. Por exemplo, qualquer um de nós que fizer uma apneia, a pleura para de mexer e não é pneumotórax. Então, ela é compatível. Por outro lado, nós temos um sinal clínico, que é o ponto pulmonar. Esse é um sinal que identifica o pneumotórax. Por exemplo, aqui nós estamos vendo a linha pleural e observe que parte da linha pleural está em movimento. Esse movimento corresponde à região em que as duas pleuras ainda estão em contato uma com a outra. Já esse vermelho, que eu iluminei em vermelho, é a região em que eu só estou vendo a pleura parietal, porque agora já tem ar entre a pleura parietal e visceral, o que afasta a pleura parietal da pleura visceral, e, consequentemente, eu não consigo mais ver o movimento da pleura visceral sobre a pleura parietal. Esse pontinho nós denominamos de ponto pulmonar. O ponto pulmonar, então, ele confirma o diagnóstico. Assim, se o meu paciente apresenta deslizamento pleural ou linhas B, afasta o diagnóstico de pneumotórax. Se o paciente, por outro lado, não apresenta deslizamento, é compatível com o diagnóstico. Por outro lado, se o paciente apresenta o ponto pulmonar, ou seja, uma região com pleura mexendo e pleura parada, isso confirma o diagnóstico de pneumotórax.
E nessa tabela, que foi construída a partir de dados desses 3 trabalhos aqui mencionados, o autor comparou a sensibilidade da ultrassonografia point-of-care com raio-x e com exame físico baseado no estetoscópio e observou, né, que a ultrassonografia ela é mais sensível que o raio-x e que o nosso exame físico feito baseado no estetoscópio apresenta uma sensibilidade maior. Bem, essa é a primeira patologia. Uma segunda patologia seria o edema pulmonar. Bem, o que acontece quando a gente insona uma área pulmonar com ar, um pulmão aerado? A insonação de pulmão aerado gera um artefato que a gente denomina de linhas A. Então, olha só, essa primeira linha que eu estou identificando com a seta branca corresponde à linha pleural. É quando a onda sonora, quando encontra as pleuras, ela reflete de volta para a sonda e gera essa linha branca que é a linha pleural. Só que a máquina continua emitindo onda sonora contra a pleura. E toda vez que a onda sonora reflete na pleura e volta para a sonda, ela vai gerando linhas semelhantes à linha pleural. Isso é um artefato de reverberação. O problema é que a máquina, ela acha que tem pleura e interpreta isso como se fosse pleura e vai gerando essas linhas. Mas nós sabemos que, anatomicamente, isso não é verdade. A gente só tem a pleura na superfície do pulmão. Esse artefato de reverberação a gente denomina de linhas A. E linhas A significa pulmão aerado, pulmão seco. Não necessariamente pulmão normal. Lembrar que em algumas situações nós podemos ter ar no pulmão e no seu normal. Por exemplo, um DPOC descompensado, um paciente com asma brônquica, o padrão vai ser isso aí, presença de linhas A e o paciente eventualmente dispneico. Por outro lado, se esse pulmão, por exemplo, se encharca de água, como no edema agudo do pulmão, vai gerar um outro artefato, que é as chamadas linhas B, que são essas linhas brancas hiperecogênicas que emanam aqui da linha pleural. Vocês observem que elas se movimentam com a respiração, se estendem até a parte mais inferior da área de insonação do aparelho, e muito importante, aonde eu tenho linha B, eu não tenho linha A, porque eles são completamente opostos. Uma significa que tem ar no pulmão, linhas A, e a linha B significa que tem alguma alteração ao alvéolo intersticial. 3 ou mais linhas B entre 2 costelas indica que existe alguma alteração ao alvéolo intersticial. E essas alterações podem ser por água, edema agudo, mas pode ser por fibrose pulmonar, pode ser por inflamação, infecção, por exemplo, na pneumonia. Então, na área examinada, o artefato linhas A não coexiste com o artefato linha B. E aqui, mais uma vez, eu vou mostrar para vocês. Eu vou parar o vídeo. Aqui. Nessa região aqui, ó, eu tenho linha B e não tenho linha A. E um pouco mais para frente, aqui, ó, eu tenho linha A e não tenho linha B. Então, os dois artefatos não coexistem. É um ou outro. O interessante das linhas B é que elas são extremamente dinâmicas, né? Nesse trabalho realizado pela doutora Vicky Noble, em pacientes em diálise, em hemodiálise, ela examinou os pacientes com ultrassom antes, durante e após a hemodiálise. E ela padronizou para 100% qualquer número de linha B que o paciente tivesse. Por exemplo, se o paciente tivesse 10 linhas B, seria 100% para aquele paciente. Se o paciente tivesse 30 linhas B, seria 100% para aquele outro paciente. E vocês observem que, à medida que foi transcorrendo a diálise, foram diminuindo progressivamente as linhas B do paciente. E essa diminuição coincidiu com a quantidade de água removida do paciente. Então, vejam que em 4 horas de diálise, você pode sair de uma quantidade de linhas B anormal para uma quantidade normal de linhas B. E aqui eu fiz uma representação do que aconteceria com esses pacientes. Por exemplo, no início da diálise, quando o paciente está hipervolêmico, ele está cheio de linha B, no caso aqui é até considerado um pulmão branco, né, porque só tem linha B, eu não consigo nem diferenciar uma da outra, mas à medida que eu vou tirando o líquido do paciente, vai diminuindo o número de linhas B progressivamente, até chegar a uma situação em que esse paciente pode ficar com o pulmão completamente seco, ou seja, retirar
todo o excesso de água do intestino pulmonar do paciente. Importante lembrar que o artefato linhas B apresenta uma alta sensibilidade, mas ele não é específico, uma vez que a linha B pode estar presente em diferentes condições clínicas. Nesse trabalho, novamente, essa tabela realizada ou feita a partir desses trabalhos aqui citados. Os autores mostraram que a sensibilidade da ultrassonografia para o diagnóstico de congestão pulmonar é de 97% comparado ao raio-x de 63% e o nosso exame físico tradicional com 64%. Ou seja, né, extremamente sensível, uma alta sensibilidade, né, à identificação de linha B em pacientes com síndrome alvéolo intersticial. Mas importante lembrar que as linhas B, elas não são específicas, né? Eu posso encontrar linha B toda vez que eu tiver uma síndrome alvéolo intersticial. Então, como eu já mencionei, no edema agudo do pulmão, mas também nas pneumonias, mas também na fibrose pulmonar, primária ou secundária, síndrome de angústia respiratória aguda. Ou seja, é um dado que, uma vez observado, tem que ser contextualizado para que a gente possa chegar ao diagnóstico do nosso paciente. E como que eu poderia, então, a partir de um paciente que eu observei linhas B, dispineico, eu consigo identificar se ela está relacionada a uma doença basicamente pulmonar ou então sequente, por exemplo, a insuficiência cardíaca. E aí a gente vai ter que realizar ultrassonografia focada no coração. Aqui é para mostrar para vocês uma maneira rápida de avaliar a função sistólica do nosso paciente, utilizando uma janela cardíaca que a gente chama de parasternal eixo longo, em que eu posiciono a sonda aqui na região parasternal com a marquinha da sonda voltada para o ombro direito do paciente. É como se a gente tivesse feito um corte longitudinal do coração, onde a gente pode identificar ventrículo direito, septo, ventrículo esquerdo, miocárdio, pericárdio parietal e visceral, válvula mitral, átrio esquerdo, que é a via de saída do ventrículo esquerdo, originando a aorta com válvula aórtica. E olha só que interessante. Tem três características que a gente pode, ou três parâmetros que a gente pode avaliar e correlacionar a função sistólica por essa avaliação com a fração de ejeção. Por exemplo, a gente aprendeu na fisiologia que todo músculo cardíaco, quando contrai, ele engrossa e encurta. Vocês observam aqui o miocárdio e aqui o septo. Olha como é que ele engrossa e encurta. Como consequência disso, nós temos uma variação importante do diâmetro do ventrículo esquerdo da diástole relativamente à sístole. Esse seria o segundo parâmetro. E o terceiro parâmetro muito utilizado é a avaliação do deslocamento do folheto anterior da válvula mitral em relação ao septo. Observe que, normalmente, na diástole, esse folheto anterior da válvula mitral praticamente dá um tapa no septo. Então, deslocamento do folheto anterior da válvula mitral em relação ao septo, o espessamento e o engrossamento do miocárdio do septo na sístole. E a variação do volume do ventrículo esquerdo, sístole e diástole, né, são três parâmetros que a gente utiliza qualitativamente para avaliar a fração de ejeção dos nossos pacientes. Compare agora com um paciente com uma fração de ejeção muito rebaixada, aqui por volta de 25%. Né? Veja que o miocárdio praticamente não engrossa na sístole, não tem variação do diâmetro do ventrículo esquerdo na sístole e diástole, e olha só a limitação importante do deslocamento do folheto anterior da válvula mitral na diástole. Esse aqui, como eu falei, né, é um coração de um paciente compatível com uma fração de ejeção muito rebaixada, talvez aí em torno de 25%, e o vídeo da esquerda de um coração com a fração de ejeção de 55% ou mais. Bem, o terceiro parâmetro que a gente vai avaliar, a terceira patologia, seria o derrame pleural. Vamos imaginar essa situação, o paciente está em decúbito dorsal, eu vou fazer, então, a avaliação do quadrante superior direito, eu tenho aqui o fígado, eu tenho o rim, aqui estão os corpos vertebrais. Para ilustrar, eu coloquei aqui nessa linha branca que corresponderia ao diafragma. Acima do diafragma eu tenho o pulmão. Se eu ensinar essa região, o caminho do som vai ser esse, ele vai passar entre as costelas, inicialmente vai encontrar o fígado, posterior ao fígado o rim e posterior ao fígado o rim os corpos vertebrais. Acima do diafragma eu teria o pulmão. Como é que essa imagem vai aparecer no ultrassom?
Então, olha só, lembrar que a parte superior da imagem é sempre onde a sonda está encostada na pele, que seria aqui, né? Então, nós teríamos, então, ó, fígado, fígado, rim, rim. E posterior ao fígado e o rim, os corpos vertebrais, que seriam essas linhas brancas onduladas. Lembrar que o corpo vertebral, ele reflete muito som, né? Porque o osso aparece hiperecogênico e posterior a ele, ó, tem a sombra acústica. Observe que, normalmente, eu só consigo ver corpos vertebrais até o limite do diafragma. Por quê? Porque tanto o fígado como o rim, como são muito vascularizados, né, eles são excelentes condutores do som. Então, facilmente eu consigo identificar os corpos vertebrais. E observe que acima do diafragma eu já não consigo ver o corpo vertebral. Por quê? Acima do diafragma eu tenho pulmão, pulmão contém ar, o ar bloqueia o som, eu não consigo ver corpos vertebrais normalmente acima do diafragma. Mas eu estou vendo uma imagem acima do diafragma. Essa imagem não pode ser pulmão, porque eu falei para vocês que o pulmão não pode ser normalmente visto a ultrassom. Essa imagem, na verdade, corresponde a uma imagem espelho do fígado. O diafragma é um excelente refletor de som. Então, a máquina de ultrassom começa a ver, além, né, do fígado, que é uma imagem real abaixo do diafragma, começa a ver também uma imagem de fígado acima do diafragma. É como se a gente estivesse diante de um lago e numa noite com a lua muito bonita, a gente vai ver a lua, né, no céu e vai ver a lua refletida também no espelho d'água. Aqui seria um fenômeno semelhante, só que devido ao som. Agora, imagina se o nosso paciente acumulasse líquido agora no espaço pleural. Bem, o líquido é excelente condutor do som. Então, agora, ó, o som encontrou um caminho para trafegar acima do diafragma. E como é que essa imagem vai aparecer? Então, aqui novamente eu tenho o fígado, essa linha branca corresponde ao diafragma, e observe agora que essa imagem espelho do fígado foi substituída por uma imagem anecoica. E imagem anecoica no ultrassom, ela corresponde a líquido. Então, na verdade, o paciente apresentou aqui um derrame pleural. E como o líquido é um excelente condutor do som, observe que agora eu consigo ver corpos vertebrais abaixo do diafragma e corpos vertebrais acima do diafragma. Ou seja, a visualização de corpos vertebrais abaixo do diafragma e a substituição da imagem espelho do fígado pela imagem anecoica nos permite diagnosticar derrame pleural. Lembrar que o derrame pleural ele pode estar associado, né, por exemplo, à descompensação cardíaca, desistência cardíaca, mas também pode estar presente em outras situações, né? No caso aqui, casos de pneumonia, tá? Beleza. Edema de pulmão, pneumonia são os mais frequentemente encontrados. Beleza. Falo. E aqui, novamente, né, quando essa tabela também construída a partir dessas observações desses três trabalhos, os autores compararam a ultrassonografia com raio-x e com o exame físico. Observe que a sensibilidade da ultrassonografia varia de 92% a 100%, contra 33% a 82% do raio-x e 46% do exame físico tradicional. Isso para pacientes com derrame pleural com mais de 300 ml. E nos derrames pleural menores, com menos de 300 ml, não deu para fazer a comparação, porque a gente não consegue detectar derrame pleural com raio-x e com exame físico tradicional, embora a ultrassonografia, né, manteve-se com alta sensibilidade. E agora passando para o diagnóstico da pneumonia. Nesse primeiro vídeo da esquerda, nós estamos novamente aqui no derrame, nós estamos no quadrante superior direito. Eu tenho aqui o diafragma, essa linha branca. Abaixo do diafragma, abdômen, nós temos o fígado. Vocês podem observar que acima do diafragma eu já tenho um primeiro achado que pode ser observado nas pneumonias, que é um derrame pleural. Essa imagem acima do diafragma, que lembra muito o fígado, é o chamado fígado hepatizado, ou seja, é um fígado com pneumonia, com a síndrome intersticial infecciosa, no caso pneumonia. Esses pontos brancos aqui correspondem a ar, ainda no interior do pulmão. E observem a linha pleural, completamente irregular, gerando sombra acústica, gerando linhas B, tá? Uma linha pleural toda irregular, fragmentada.
Ou seja, esses são os principais achados das pneumonias, particularmente as pneumonias lobares, né, relacionadas a processos bacterianos. E o outro achado importante na pneumonia é o que a gente chama de broncograma aéreo dinâmico. Se vocês observarem aqui na pontinha aqui da seta, ó, o movimento, né, é, é, de um ponto branco mexendo para cima e para baixo, isso corresponde ao deslocamento do ar no interior do pulmão. É o chamado broncograma aéreo dinâmico. E nessa revisão sistemática, com meta-análise, né, em que eles avaliaram a ultrassonografia pulmonar no diagnóstico de pneumonia em adultos, observe a razão de verossimilhança positiva da ultrassonografia, 18,8%, e a negativa de 0,7%. Ou seja, né, é um achado que ajuda muito a gente ali na hora do exame físico do nosso paciente para diferenciar, eventualmente, né, uma dispneia de origem por hipervolemia ou por um processo infeccioso, no caso aqui, uma pneumonia. Um outro dado interessante, né, que eu vi recentemente foi esse trabalho em que eles avaliaram a ultrassonografia pulmonar na avaliação de pacientes idosos, aplicando aqui e comparando com o raio-x, nesses pacientes idosos, aplicando a escala de fragilidade clínica, né? Então, vejam que na avaliação dos pacientes com menos fragilidade, né, que corresponde aqui ao número 1 até o número 3, a sensibilidade do raio-x para o diagnóstico de pneumonia foi de 0,7, 70%, né? E da ultrassonografia 96%. Aqui na escala correspondente a 4, 52% raio-x, 91% a ultrassonografia, e naqueles pacientes, né, que apresentam escalas mais avançadas, em que a fragilidade, né, é mais grave, observe que a sensibilidade do raio-x para o diagnóstico de pneumonia nesse paciente foi de 33% e da ultrassonografia 89%, ainda com a vantagem, né, de, no caso da ultrassonografia, o ultrassom vai ao paciente, né, e não o paciente precisa ir necessariamente à clínica ou no serviço de radiologia do hospital para fazer o seu exame de raio-x. E para terminar, falar como que a ultrassonografia pode nos utilizar, pode nos auxiliar no diagnóstico do tromboembolismo pulmonar. Na maioria das vezes, em pacientes com dispneia decorrente de tromboembolismo pulmonar, o que nós vamos observar mais frequentemente é a presença de linhas A. Uma vez que as lesões que aparecem, o que desenvolve na tromboembolia pulmonar, no tromboembolismo pulmonar, tipo essas lesões em forma de cunha não vascularizada, que são basicamente, que aparecem principalmente em base, elas são muito difíceis de serem observadas. Então, se o paciente, né, num contexto clínico adequado, ele tem a suspeita é de tromboembolismo pulmonar para explicar a dispneia, o que a gente mais provavelmente vai encontrar são linhas A. Bem, e aí nós vamos ter que contextualizar isso, porque nesse paciente, além de fazer ultrassonografia pulmonar, se houver suspeita, a gente vai fazer a avaliação das veias desse paciente. No caso, particularmente, a gente vai avaliar veias dos membros inferiores, porque 90% das tromboses venosas profundas acontecem nos membros inferiores. E nos membros inferiores, 80% dessas tromboses venosas profundas vão acontecer basicamente em 3 locais, principalmente: ao nível da veia femoral comum, da veia femoral ou da veia poplítea. E como é que a gente faz essa avaliação? É uma avaliação extremamente simples. Nesses 3 pontos de exame que eu acabei de mencionar, nós vamos pressionar a sonda contra a pele. E numa veia pérvia, sem trombose, observe que a veia é facilmente compressível. No caso aqui, nós estamos vendo a veia femoral comum, essa aqui é a artéria femoral comum e a artéria femoral profunda. Então, ao nível da veia femoral comum, eu estou pressionando a sonda contra a pele e observem que ela é completamente compressível. E observem isso aqui, ó. Essa técnica da compressão venosa para trombose venosa profunda apresenta uma sensibilidade de 91%. Isso foi publicado no New England, nesse artigo do New England. E
Por outro lado, aqui nós estamos vendo agora uma compressão da veia, aqui é a veia, aqui é a artéria, e essa veia não é mais compressível. E por que que eu sei que isso aqui é a veia, isso aqui é a artéria, né? A artéria aqui, ó, ela está sendo comprimida, o grau de compressão que eu estou exercendo é tão grande que até a artéria agora começou a alterar o seu diâmetro, pela pressão que eu estou fazendo contra a pele. E a veia não altera, ela não é uma veia compressível, compatível, então, com o diagnóstico de uma veia trombosada. Na fase aguda, as veias trombosadas aparecem anecoicas. E, aqui novamente, nesse outro trabalho, avaliando a trombose venosa profunda apenas nesses 3 pontos, veia femoral comum, veia femoral e veia poplítea, apresentou uma sensibilidade de 93% para o diagnóstico de trombose venosa profunda. Mas, agora eu tenho, né, uma veia trombosada, estou com um paciente com dispneia, vi linha A, mas será que isso me autoriza a fazer um diagnóstico de trombose venosa profunda? E agora o próximo exame é a gente ir para o coração do paciente. Porque uma vez que a veia, que é a artéria pulmonar, ela é bloqueada pela tromboembolia pulmonar, as consequências vão ser particularmente no coração. Então, aqui, aquela janela parasternal longa, como eu mostrei para vocês inicialmente, né? Vocês observem que o ventrículo direito ele é menor do que o ventrículo esquerdo, geralmente é cerca de 60% do tamanho do ventrículo esquerdo. Agora, observe esse paciente com trombose, com tromboembolia pulmonar. Devido, né, ao bloqueio da artéria pulmonar pelo trombo, né, aumenta a pressão e o volume no interior do ventrículo direito, a ponto dessa pressão ser tão elevada que agora o septo interventricular, que normalmente na diástole ele desloca em direção ao ventrículo direito, porque a pressão no ventrículo esquerdo geralmente, né, normalmente é maior do que no ventrículo direito, nessa situação acontece o contrário. O ventrículo aumenta e o septo agora na diástole, observe que está sendo deslocado em direção ao ventrículo esquerdo. E aí vem um outro exame importante para a gente aumentar, né, a suspeita de tromboembolismo, então, que é a avaliação da veia cava inferior. Então, aqui nós temos um átrio direito extremamente aumentado, aqui a veia cava desembocando no átrio direito, e devido à pressão aumentada no átrio direito, porque a pressão no ventrículo direito está aumentada, dificulta o retorno venoso e a veia cava, que normalmente varia o seu diâmetro no ciclo respiratório, ou seja, ela diminui na inspiração e aumenta na expiração, não acontece mais, porque existe uma grande pressão no átrio direito que está dificultando o retorno venoso e essa veia cava, então, se torna uma veia pletórica. Ou seja, eu espero que tenha mostrado para vocês que, ao realizar a avaliação ultrassonográfica de um paciente com, aqui a gente usou o exemplo da dispneia, no nosso paciente renais crônico, a gente pode fazer uma avaliação que ela é rápida, ela é precisa e, quando não nos permite estabelecer em definitivo o diagnóstico, ela pode diminuir as incertezas diagnósticas. Ou seja, concluindo, no paciente com doença renal crônica dialítica dispneico, lembrar sempre daqueles 5 P, das 6 patologias pulmonares que começam com a letra P, ou que tem a letra P. Lembrar que a ultrassonografia pulmonar só é possível se a patologia tocar a pleura. Que nos casos de dispneia, iniciar com a avaliação pulmonar, complementar com a ultrassonografia focada do coração, da veia cava inferior e, quando for o caso, das veias da perna, principalmente nas suspeitas de tromboembolia pulmonar. Que a insonação ela é rápida, ela é precisa, diminui as incertezas diagnósticas e, muito importante, pode nos ajudar a salvar vidas. E que, a partir de amanhã, todos vocês têm que insonar, insonar e insonar. Bem, eu queria terminar, então, essa apresentação citando aqui Sir William Osler, considerado o pai da medicina moderna, e ele fala que a medicina é a ciência da incerteza e que a medicina é a arte da incerteza e a ciência da probabilidade. Mas, recentemente, uma outra frase apareceu, dita por uma pessoa importante, que fala que a insonação permite, então, tornar essa medicina menos incerta e mais provável. E essa frase eu descobri que foi dita por um grande
super nefrologista. Bem, eu termino por aqui agradecendo a atenção de todos. Obrigado. Oh, excelente, doutor Marcos. Muito obrigada. Eu acho que é uma aula extremamente didática. Todos gostaram muito, mas eu vou abrir agora para perguntas, né? Quer dizer que o raio-x cada vez menos, né? Nós não vamos ligar muito para ele. Eu acho que é isso mesmo. O ultrassom tem nos ajudado muito e vai ajudar cada vez mais. Eu vou abrir aqui as perguntas, se alguém quiser fazer, ou online também. Pode fazer, por favor. Maria Alice, eu tô escutando vocês um pouco baixo. Eu estou já no máximo aqui do meu som no computador, mas está um pouco baixo, entendeu? Um pouco Não sei se baixo? vocês podem aumentar aí. Melhorou um pouquinho ou não? Melhorou um pouco, é. Parabéns, Marcos, Horácio. Muito boa essa aula e, como eu disse no início que estava conversando com você é sempre à frente aí dos diagnósticos. Primeiro lá no sedimento urinário, depois agora quebrando fronteiras, né? Tem alguma faculdade de medicina que já incorporou esse exame na semiologia, na prática médica, no ensino de semiologia nas faculdades de medicina? Segundo, Então, aqui em Juiz de Fora, eu dou aula só de ultrassonografia point of care, né, como exame físico. Eu dou aula para o 11º período e dou aula para o 7º período, tá? A gente está nessa luta de incorporar, né, mais inserções da ultrassonografia ao longo do curso. Lembrar que isso não é uma iniciativa recente, né? Isso começou nos Estados Unidos em 2005, né? E a Faculdade de Medicina da Carolina do Sul foi a primeira a implementar esse currículo em que eles começaram já ensinando anatomia com a ultrassonografia. Então, os alunos têm todos os períodos do curso, né, tópicos de ultrassonografia no curso. Aqui em Juiz de Fora eu consegui esses 2 períodos. A Faculdade de Medicina Unicinos, lá no Rio Grande do Sul, tem um período, tem um currículo também todo já começando no primeiro período do curso de medicina, né, até o 12º período. É a única que eu conheço assim que tem esse currículo, a ultrassonografia completamente inserido, né? A gente aqui continua na luta aqui tentando convencer os colegas que isso é exame físico, isso teria que ser idealmente toda disciplina que fosse ministrada não precisaria dar tudo, toda a abordagem da ultrassonografia naquela disciplina. Mas, por exemplo, quando eu fosse estudar neurologia, fazer uma avaliação do nervo óptico para avaliar a hipertensão intracraniana. Quando fosse estudar endócrino, que avaliasse na endócrino apenas tireoide, por exemplo. Entendeu? Ou seja, se cada professor incorporasse e pegasse um tópico que ele acha mais importante na sua disciplina e mostrasse a ultrassonografia na prática, esses alunos poderiam ter também ultrassonografia ao longo de todo o currículo, né? E quanto mais a gente realizasse ou praticasse, mais domínio nós vamos ter sobre a obtenção de imagem. Mas a Unicinos é a única faculdade que eu conheço que tem assim, um currículo completo, entendeu? Ela já nasceu já com esse currículo de ultrassonografia inserido em toda a graduação médica. mais uma pergunta. O desafio de uma unidade de diálise é sempre encontrar o peso seco do paciente. E você tem algum trabalho que correlaciona a ultrassonografia e o peso seco dos pacientes? Porque você mostrou que em 2 horas praticamente limpa o pulmão, em 4 também. Mas teria alguma uma outra forma de correlacionar esses exames ultrassonográficos pulmonares com o peso seco do paciente? Porque ele vai continuar com peso e às vezes não aparece ainda pulmonar. Obrigado, viu, Marco? Então, na verdade, tem um trabalho, eu ainda não tive acesso a esse trabalho porque ele foi publicado recentemente, os colegas fizeram isso. Só que eles não fizeram só ultrassonografia de pulmão. Se a gente parar para pensar, a linhas B, né, ela reflete aumento da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo, ou seja,
A linhas B no pulmão, ela me reflete o que está acontecendo no pulmão, no coração esquerdo do paciente, né? A parte direita do coração, a gente teria que ver através de aumento de pressão venosa central. E aí, atualmente, né, está se utilizando um protocolo chamado VEXUS, né, que é a avaliação de veia do Doppler da veia hepática, da veia porta e da veia renal, para a gente avaliar o grau de congestão tissular, particularmente no fígado e no rim, que acaba expressando o que acontece no organismo como um todo, né? Nesse trabalho, eles utilizaram isso, mas eu não tive ainda o acesso à leitura desse trabalho. E eles mostram que existe, né, uma correlação entre o VEXUS, né, que avalia, então, as consequências da pressão venosa central no organismo na pré-carga, né, com a avaliação de peso seco. Tá? Eu, conseguindo esse trabalho, depois, se você quiser, eu posso até te mandar. Tem um Mas é uma comentário aqui. avaliação que seria muito interessante, a gente conciliar os dois, né? A linhas B, que avalia o coração esquerdo, e o Vexus para avaliar o coração direito. E a gente tem uma ideia melhor do peso seco do nosso paciente. Tem um comentário, doutor Emanuel Esposito, de Santarém, que diz que já temos na disciplina de habilidades clínicas, mas ainda não oficialmente. Estamos trabalhando para isso. É o comentário que ele fez. O Manuel, gente, é um colega, o Mário talvez conheça ele, porque ele é um transplantador lá de Santarém, no Pará, muito ativo. Ele fez um curso conosco há uns, acho que 2 ou 3 anos atrás e começou a utilizar, e ele é extremamente ativo nisso. De vez em quando ele manda os casos que eles documentaram lá no dia a dia dele, entendeu? Então, é um cara assim que eu admiro muito porque ele incorporou completamente e faz, né, uma grande diferença no dia a dia dele, do grupo deles lá, com residente e com estudante. E ele também está administrando já na graduação. Marcos, tá me ouvindo? Estou te Mário, ouvindo. eu não sei como você achou essa fantasia minha de super-homem aí, porque eu tô mais para um super-homem de andador, mas tudo bem. Primeiro, parabéns pela aula. Eu acho que, acima de tudo, você resgata nessa aula uma coisa que eu, na minha opinião, tenho visto que os alunos estão perdendo, que é o exame físico, a semiologia médica, né? Mas você incorpora um avanço tecnológico que é a ultrassonografia, mais associada ao exame físico. Ah, qual é a grande dificuldade por exemplo, alguém leigo, médico leigo, aprender, mas que sabe anatomia, obviamente, sabe clínica médica, a incorporar esses conhecimentos de ultrassonografia? Quanto tempo é preciso e você acha que a experiência de quanto tempo mais para você ficar relativamente seguro para dar essas interpretações que você deu, por exemplo? Ô, Mário, é que eu sempre falo o seguinte, né? Eu pergunto para meus alunos o seguinte: quando vocês saem da faculdade de medicina, vocês acham que vocês fazem uma ausculta cardíaca tão bem como o seu professor de cardiologia? E todo mundo fala que não. Tudo na nossa vida, e na medicina não poderia ser diferente, é repetição, prática, né? Então, quanto mais nós fizermos isso, melhor nós vamos ficar. Eu, há 10 anos atrás, eu não fazia isso, né? Aí comecei a me interessar pela ultrassonografia, fiz alguns cursos, sempre cursos assim, de fim de semana, bem objetivo. A partir daí eu comecei a ler muito sobre o assunto, eu compro muito curso de ultrassom, né? Eu, por exemplo, não atuo mais em unidade de tratamento intensivo, então eu gosto muito de ver as aulas dos intensivistas, porque eles me trazem conhecimento que eu não, né, hoje eu não conseguiria ter porque eu não pratico, né? É, e assim, a gente constrói conhecimento. Eu acho que, né, você, por exemplo, né, você hoje né, é um transplantador diferenciado, mas eu garanto que o Mário Abud de hoje não é aquele Mário Abud que saiu da UERJ quando 50 anos atrás, mais ou menos, por aí, né, Mário? Por aí. Então, naquela época você sabia menos transplante que você sabe hoje. Por quê? Você foi fazendo, foi repetindo, repetindo. A vida toda nossa é assim. Então, as grandes barreiras que nós temos para incorporar isso no nosso dia a dia são duas, basicamente. Primeiro, ainda é o preço das máquinas de ultrassom, né? Mesmo essas ultra portáteis, né? Você tem máquina aí de boa qualidade, de R$ 22.000, varia de 22 até R$ 45.000.
essas handheld de boa qualidade, né? Não vou falar das chinesas aí não, que muitas delas eu particularmente não gosto. E a outra grande barreira é que não tem preceptores para treinar os residentes, tá? Por quê? Né? A ultrassonografia pontifical ainda está pegando muitos colegas que formaram, que não tiveram essa formação e, consequentemente, não está passando. Então, o que vai mudar isso, eu estou olhando aí na plateia, ó, tem vários jovens, é eles que vão mudar isso, certo? A maioria, porque eles estão mais abertos a esse novo conhecimento, né? Eles adoram mexer em aparelhos, eles né, manuseiam muito bem aparelho, né? Eu tenho a impressão que é eles que vão mudar essa realidade, tá? Vários colegas, né, que já fizeram cursos anteriormente, que não tinham essa formação, incorporaram isso para o seu dia a dia e estão fazendo regularmente. Então, é a questão, basicamente, isso aí. Eu, inclusive, já até falei lá com colegas da sociedade brasileira que eu acho que a sociedade podia desenvolver um programa só para formar preceptores em ultrassonografia pontifical. É a maneira mais rápida da gente capilarizar isso nos nossos diferentes programas de residência, entendeu? Então, dá uma prioridade para os preceptores que quisessem aprender, né? E aí, com isso, vai se replicando mais rapidamente. Mas as grandes barreiras são basicamente isso aí: falta de preceptoria e ainda o preço dos aparelhos de ultrassom. Tá, muito obrigado. Parabéns de novo. Obrigado, mano. E um dos alunos aqui está dizendo que eles estão tendo agora na faculdade aqui, durante a graduação também, eles estão tendo o curso. Doutor Marcos, mais uma vez, muito obrigada. Eu acho que nós ficamos hoje, saímos aqui com a certeza de que conseguimos enxergar, né, de uma forma bastante didática aquilo que o senhor estava nos passando. Espero conhecê-lo pessoalmente, eu já ouvi em alguns congressos, mas eu acho que brevemente a gente vai se conhecer, talvez, não sei se em Salvador, mas estaremos por lá. Então, muito obrigada mais uma vez, o senhor será sempre muito bem-vindo aqui conosco. Aqui, eu só queria fazer um comentário antes de despedir de vocês, né? É, a ultrassonografia podcast, gente, pode ficar tranquilo que é muito fácil. Aliás, eu, do dia conversando com meu neto, né? Ele virou para mim e disse: eu vou. Esse negócio de ultrassonografia pontifical é muito fácil, né? Aí eu caí na besteira de perguntar a ele por quê que ele achava que era fácil. Quer dizer, até você conseguiu aprender. Então, gente, naturalmente que ele foi deserdado depois desse comentário infeliz dele, entendeu? Mas, gente, mais uma vez, obrigado pelo convite, né? Se precisar, a gente está sempre à disposição. Hoje a minha vida é dedicada a passar, né, para os nossos colegas essa ideia da importância da ultrassonografia na avaliação clínica do nosso paciente. Eu comentei com o Horácio previamente, Mário, que tem um trabalho publicado recentemente que mostra que durante a disciplina de nefrologia, quando eles treinaram os alunos em ultrassonografia aplicada à nefrologia, começou a haver mais interesse dos estudantes pela nefrologia, certo? E aí esse é um trabalho interessante que precisa naturalmente ser replicado, aumentar o número, né, naturalmente, mas foi uma observação de um centro e eu acho que isso é muito, para a gente, importante para motivar nossos jovens a fazer nefrologia. Mas, mais uma vez, obrigadão. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau.